Shalom, Laila Tov. Agora são exatamente 2 horas e 36 minutos da madrugada já do dia 3, de outubro, segundo dia de trabalho lunisolar, dia 3 do mês 6, lunisolar. Eu estava aqui escrevendo, o estudo da escola de amanhã, ou de hoje, mais à noite, e terminei. E me veio algo muito forte, assim, para falar. Talvez não tenha sentido para todos, mas com certeza a quem foi dado ver vai entender. É curto, não é longo. Algo muito forte e algo assim que tem que ser espalhado, porque em breve irá acontecer. Então façamos uma oração. Pai poderoso, eterno Criador Yahu, te agradeço mais uma vez por estar aqui gravando mais um vídeo com estudos da sua palavra. Te agradeço, Pai, por me dar essas inspirações, escrever essas coisas, de poder estar ensinando, aprendendo e poder estar dividindo aquilo que estou aprendendo com o Teu Santo Espírito. Pai poderoso, lhe agradeço por tudo. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, o tema escolhido, é onde está o trigo? Veja, nós sabemos que existe o trigo e existe o joio. Muitas vezes o joio a gente consegue identificar. Mas o trigo, onde está o trigo? Eu não sei o que acontece com você, mas de uns anos para cá, assim, conforme a gente vai conhecendo mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas, nós vamos observando que muitos poucos, se mantêm na linha, se mantêm no caminho. Ou seja, muitos poucos são trigo. A grande maioria cai, se perde, arruma desculpas. Então a pergunta, onde está o trigo? Vamos ler um texto de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 2, onde diz o seguinte: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então observe, esse versículo ele nos diz muita coisa. Observe, há tempo de nascer e tempo de morrer. Isso pode ser levado como o tempo em que nasce uma criança e o tempo em que ela irá morrer. Como isso também pode ser levado como o momento em que você é chamado, que você é eleito e você começa a ver, então você nasce. E a partir daí você vai aprendendo e chega um momento em que você tem que morrer. Morrer em que sentido? Deixar de ser o que você era e passar a cumprir a vontade do Pai. Ele diz: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Também nós nascemos,
agora já falando fisicamente, né? Vamos crescendo, estudamos, nos tornamos alguma coisa, nos formamos ou não importa, adquirimos uma profissão. Isso é plantar. Mas ele diz que existe o tempo de arrancar o que se plantou. Na verdade, se você plantar laranjas, vai chegar um momento em que você vai arrancar as laranjas maduras. Então, assim é igual para aquele que nasce ao ser chamado, eleito, e aí ele morre. Morre para o seu ego, para a sua vontade. E aí, então, tudo que ele plantou, ele vai arrancar. E a partir daí, ele vai plantar novamente. E vai obter os resultados. Vai obter, né, o que se plantou. Então nós observamos que nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre esse versículo, né? Porque também nos leva a entender que tudo aquilo que nós fazemos, nós pagamos, né? Se eu matar alguém, eu vou preso. Mesmo que eu me arrependa, que eu seja chamado e eleito e acabe sendo, vamos dizer, perdoado, eu vou cumprir o tempo na cadeia. Então existem muitas formas, né, de se entender esse versículo. Mas nós vamos utilizá-lo, né, justamente para falar do trigo e do joio. Então existe um tempo para o trigo nascer e um tempo para que ele morra para as coisas desse mundo. Aí então começa um tempo de plantar as boas coisas, as boas obras, as obras da fé. E finalmente chegará o tempo de arrancar o que se plantou, de receber o galardão. Vamos ler mais um pouco da palavra. Agora nós vamos ler o que nós encontramos em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30, que nos diz assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino de Ahu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então surgiu o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai ambos crescer junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, 24 a 30. Bom, meus irmãos, nós sabemos
por intermédio dessa parábola, né, que a Yahushua quis nos mostrar que no mundo, diferentemente do que a maioria das religiões diz, né, que é na igreja, né, mas já que nem existe igreja, fica mais fácil a gente identificar. Então ele diz que no mundo cresceriam juntos o joio e o trigo, o bem e o mal. O trigo plantado pela boa semente, ou seja, pela palavra de Yahu, nosso Ru e Pai. E o joio semeado pelo inimigo de Yahu, e nosso também, Hasatã. Mas então, em vista, né, disso tudo que vemos acontecer, né, surge uma pergunta, né, claro. Onde está o trigo? Quando a última igreja que eu tive, eu digo eu tive, porque foi fundada por mim e por minha esposa, né? Eu, em dado momento, né, eu sempre com a internet, procurando, eu comecei a utilizar na oração, né, de abertura dos nossos encontros, pedir ao Pai que nos mostrasse a igreja. Muita gente achou muito estranho aquilo, né? Tinham muitas pessoas, muitas mesmo, mais de 300 pacientes. E sendo que dessas, pelo menos 80% eu mesmo as tinha batizado. E elas achavam muito estranho, né? Ao ponto de que um dia me perguntaram: Sérgio, por que você sempre fala, Pai, mostra-nos a igreja? E eu disse a eles, né, que eu observava todas as doutrinas, né, das denominações e percebia que em nenhuma delas, né, eu encontrava a nossa doutrina, aquela que nós pregávamos. E observe, essa doutrina ainda era cristã. Nós guardávamos Shabbat, nós tínhamos algumas coisas assim, mas ainda éramos cristãos. Então, o que eu queria perguntar para o Pai toda vez que eu orava daquele jeito, né, era: onde estão os outros? Porque não é possível que só aqui, porque nós criamos no que nós pregávamos, nós criamos naquilo que nós ensinávamos. Então, hoje a pergunta que me surge já não é mais onde é a igreja, porque eu já sei que não existe. A pergunta é: onde está o trigo? Olhe em volta. Converse com seus irmãos e depois me diga: quantos são trigo? Nós temos que entender que em meio a tanta desunião, né, gerada por contendas, né, em meio ao desrespeito à palavra e às leis de Yahu, né, praticados por muitos humanos que se dizem líderes espirituais, né, em meio à disputa, né, por poder, eu pergunto de novo: onde encontramos o trigo? Veja, a palavra é bem clara e nos diz que a separação do joio e do trigo será feita no momento próximo do regresso de Yahushua por seus anjos, ou seja, por seus emissários. Mas mesmo assim, alguns tentam achar-se trigo, né,
e procuram desde já afastar o joio, numa tentativa infrutífera, e desnecessária de querer fazer o trabalho dos emissários. É óbvio que qualquer um que comece a praticar a lei, qualquer um que seja chamado, que lhe seja dado ver, vai perceber a existência do joio. Mas e o trigo? Como nós vamos saber se nós não temos acesso ao coração de cada um? Quer ver? Continuemos a ler a parábola, E Yahushua diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Yahushua para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Tirem da cabeça a ideia de que o campo é a igreja, tá? E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é Hassatã. E a ceifa é o fim do sistema humano de coisas deste mundo. E os ceifeiros são os emissários. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus emissários, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de Yahu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim será na consumação dos séculos. Os emissários separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Matitiarro, Mateus 13, do 36 ao 43, depois do 49, depois do 50. Então, nós temos que observar que nessa parábola, o Mashiach demonstrou claramente a ordem dos acontecimentos. O joio será colhido, queimado, e então o trigo resplandecerá como o sol. Brilhará, só luz, Se observarmos, perceberemos que o trigo está muito escondido e que o joio está florescendo. E nos resta agora perguntar novamente: onde está o trigo? E uma outra coisa que nos resta é esperar o momento da colheita do joio. Porque vocês concordam que, havendo a colheita do joio, o trigo resplandecerá? Aí nós saberemos. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo do trigo, para que a gente possa entender o porquê que o Mashiach usou, na parábola, o trigo e o joio. Isso tem explicação no próprio Taná. Então, a passagem supracitada, que nós falamos agora, é bastante pertinente para a ocasião da festa, de Shavuot. Porque na Torá está afirmando assim: 7 Shavuas completas contarás, desde o dia em que começares a meter a foice na seara. Começarás a contar 7 Shavuas. Isso nós encontramos em Devarim, Deuteronômio 16:9.
E ainda encontramos, né, em Shemot, Êxodo, no capítulo 34, 22, também guardarás a festa das chavuas, que é a festa das primícias da ceifa do trigo. É a festa da colheita no fim do ano. Observe bem. Também guardarás a festa das chavuas, que é a festa das primícias da ceifa do trigo. Ou seja, é a festa onde era entregue aos sacerdotes as primícias do trigo. E aí começava a colheita que ia até o final do ano. Hag Shavuot, ou seja, a festa, né, das 7 chavuas, ela era conhecida por esse nome porque a colheita do princípio da primavera, ou seja, do começo do ano, aquela colheita, né, quando a cevada fica em aviv, né, que significa madura, né, e essa colheita começa a partir do dia 16 do primeiro mês, né, cujo principal elemento era a cevada e é a cevada, né, ele durava justamente cerca de 7 chavuas completas e mais um dia, conforme está escrito na palavra. Não vem ao caso agora, mas já disse várias vezes que não significa 50 dias. Mas não vem ao caso nesse estudo. E quando terminava essa colheita, né, num dia após a 7ª chavua completa, começava então a colheita do trigo, cujas primícias, né, eram entregues justamente na festa das 7 chavuas, Hag Shavuot. Sendo assim, Shavuot marca o fim de um ciclo e o começo de outro ciclo. É a simbologia, né, do número 7, que nós encontramos em toda a palavra. Porque na palavra está associado a completude, a finalização, sabe? Ao completo. Então, 7 chavuas reforça essa ideia. Então, após essas 7 chavuas, o novo ciclo se inicia com a colheita do trigo. Aqui eu pus um parênteses, né, que explica mais ou menos o que significa compreender, né, que nós necessitamos compreender, que são 7 chavuas, ou seja, tem que ser 6 dias de trabalho mais um Shabat, entende? Não pode ser cortado, tem que ser completo, por isso que eu disse que não dá 50 dias. Outra coisa interessante nisso tudo, né, é que a palavra hebraica para cevada é seorá, cuja raiz significa cabelo ou pelo. O nome é derivado do fato de que as espigas de cevada, né, são bastante fibrosas, o que concede à planta uma aparência de ser peluda. Porém, essa raiz, né, também pode ser lida como uma meta ou objetivo de uma caminhada. Então veja, seroá tanto equivale a cabelo ou pelo, como pode ser utilizado também como uma meta ou objetivo de uma caminhada. Nos livros, né, da erroneamente chamada Brit Hadashah, ou Novo Testamento, o trigo é frequentemente usado como figura de linguagem para se referir aos justos, não é isso? E a colheita do trigo faz alusão ao dia do retorno de Yahushua, o que nos leva a saber
que com certeza Yahushua retornará, né, em Shavuot, no qual todo homem será provado. Quer ver? Vamos ver um exemplo disso, lendo Matitiahu, Mateus, né, no capítulo 13, versículo 29 ao 30, que nos diz assim: Ele, porém, lhes disse, não, para que... ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então observem, a partir do dia 16 do primeiro mês, inicia a colheita da cevada. Essa colheita dura 7 Shavuos completas. Aí começa a colheita do trigo. Estão entendendo? Por que o Mashiach usou essa parábola? Durante a colheita da cevada, o trigo, né, que já foi plantado, durante esse tempo também, ele vai estar atingindo a sua maturação. Então, como nós percebemos e vimos, né, a raiz do termo cevada também pode ser lida como meta ou objetivo de um caminho. Ou seja, durante o caminho espiritual, começa a se observar o crescimento do trigo e do joio. Porém, cada vez mais o trigo irá se diferenciar do joio, até que seja completamente diferente deste último. E será então o momento em que ocorre o juízo, tipificado pela colheita. E Shavuot simboliza exatamente o princípio da colheita do trigo, como eu já disse. A reflexão de Shavuot, né, como o próprio nome indica, não é a colheita que está por vir, mas sim as chavuas que culminaram nela, o trabalho que foi feito durante as 7 chavuas completas. Estão entendendo? Então é a caminhada, vai colhendo até chegar o dia de colher o trigo. Ou seja, Hag Shavuot é uma verdadeira celebração do processo da caminhada de uma vida reta na Torá de Yahu. Observe, não é à toa que Yahushua diz aos seus Talmidim, discípulos, né, que esses deveriam esperar até Shavuot para então proferirem a sua mensagem. Quando ele já está para ascender, né, a eternidade, ele diz, aguardem Yerushalayim. Nós lemos em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Yerushalayim, até que do alto sejais revestidos de poder. E nós sabemos que esse dia em que isso ocorreu foi Hag Shavuot, no início da colheita do trigo. A vinda do poder, né, do Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade, coincide exatamente, né, o período de amadurecimento do trigo. Ou seja, é preciso de que amadureçamos a nossa caminhada na Torá de Yahu, para que possamos deixar serem cultivados o fruto do Espírito em nosso coração.
Muitos de nós, né, temos aprendido muita coisa a cada dia acerca da Torá. Todavia, frequentemente o nosso conhecimento, ou mesmo o nosso discurso, né, não condiz com a realidade da nossa prática. Temos vivido aquilo que nos é dado ver? Você vive aquilo que é te dado ver? Percebem? Temos nos apressado em colocar em prática aquilo que descobrimos nas Escrituras, aquilo que nos é mostrado na verdade, não nós não descobrimos nada. Será que temos nos prontificado a rapidamente eliminarmos aquilo que descobrimos que não tem origem bíblica em nossa crença? Observe, essas são perguntas que precisamos nos fazer todos os dias, se desejarmos amadurecer ao ponto de recebermos o poder do Ruach HaKodesh. Para darmos frutos no reino de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê, não conseguimos transmitir a mensagem adiante. Quantas vezes já lhe ocorreu de você estar conversando com algumas pessoas que se dizem religiosas e você querer passar a elas algum ensinamento e parece que não adianta, não entra, não dá para transmitir a mensagem. Como se quem escuta não conseguisse ouvir ou ver. Isso não é uma sensação nossa, isso é uma realidade. A verdade é que quem não vive e não se apressa a seguir a Torá de Yahu jamais será trigo. E não sendo trigo, jamais conseguirá ensinar algo certo. Porque estará sempre pulando de galho em galho. Estará sempre na incerteza. Sabe, existem pessoas que podem ter argumentos teológicos perfeitos para defender a fé que professam. Porém, a palavra proferida será vazia, porque não está repleta do poder de Yahu. Além de que esse poder só funciona naqueles chamados e eleitos, a quem é dado ver. Uma passagem é frequentemente citada nas Escrituras na ocasião de Shavuot, que nós encontramos, né, no livro de Atos, no capítulo 5:32, que diz assim: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Ruach HaKodesh, que Yahu deu àqueles que lhe obedecem. A verdade, contudo, é que o Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade, que é o poder de Yahu para gerar frutos, não é concedido, observe, não é concedido àqueles que sabem intelectualmente qual é a verdade das Escrituras. Não. Ele é concedido àqueles que vivem a verdade. Escrevi aqui. Que vivem a verdade das Escrituras. É bem diferente. Observe, muito se pode ver de pessoas, né, que procrastinam, ou vão empurrando com a barriga
o cumprimento daquilo que já sabem ser verdade. Tardam em cumprir as mitzvot, os mandamentos de Yahu, se utilizando de inúmeros pretextos, né? De estar esperando as condições ou a ocasião adequada para agirem. Porém, não é essa a forma adequada de viver as Escrituras. Para que nós possamos viver as Escrituras, é preciso que vençamos as nossas desculpas, a nossa comodidade e aquelas vozes internas que nos inibem, né, de vivermos em obediência. Sabe, cada vez que um pensamento vem na nossa cabeça que seja contrário à vontade de Yahu, cada vez que nós falamos alguma besteira, seja contrária à vontade de Yahu, cada vez que nós blasfemamos Yahu, por exemplo, falando que vivemos num mundo que não presta, isso demonstra a Yahu que nós não temos a mínima fé. Isso demonstra a Yahu que nós não somos eleitos. Então nós não teremos o Ruach HaKodesh para podermos caminhar dentro dessa verdade. Percebe? Para que nós consigamos vencer as nossas desculpas, a nossa comodidade, as vozes internas que nos inibem, né, de vivermos em obediência, que eu chamaria de orgulho também, tá? Fazer isso é morrer para si mesmo, da forma que o Mashiach viva em nós, ou seja, ele não é nosso exemplo. Então nós temos que ser como ele, não como nós somos. E aí o que ocorre é o que Yahushua nos disse. Que assim seja, que assim seja. E vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Entende? Se você é chamado, mas você se nega pelas suas ações, pelos seus atos, pela sua forma de pensar, pela sua rebeldia, a agir de acordo com aquilo que você vai aprendendo, você vai, sabe, ficar só ali. Agora, se você morrer, se o seu ego morrer, com certeza você produzirá frutos. Não digo pessoas te seguindo, não é isso não. Os frutos do Espírito. Você será obediente, você será fiel, você será um servo. Isso está em Aruanã, João 12, 24. Então, Shavuot diz respeito a ciclos. Que esta festa possa, para nós, vamos dizer assim, marcar um novo ciclo, em que os nossos corações estejam tão dispostos a fazer, quanto já estamos a ouvir. Assim sendo, o trigo está por detrás das boas obras e da obediência irrestrita às vontades, preceitos e leis de Yahu. No entanto, hoje, nos é difícil, ainda reconhecer quem é quem. Mas no final das 7 Shavuos,
virá o Mashiach recolher o trigo e levar-o para o seu armazém. Nós não podemos esquecer que as 7 Shavuos é o caminho, né? Durante esse tempo nós já teremos ceifado o joio, o que demonstra que nós já teremos pleno conhecimento de quem é joio e quem é trigo. Portanto, meus irmãos, eu creio que nós devamos orar sempre, assim como nos ensinou Yahushua HaMashiach, que está anotado em Matitiahu, Mateus 9, 37 e 38, onde ele diz assim: então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, ou seja, rogai a Yahu, que mande ceifeiros para a sua seara. E é isso que nós aguardamos todos os dias. Isso está em Mateus 9, 37 e 38. É isso que nós esperamos. Que surjam os ceifeiros. Porque a cada dia que passa, ao invés de surgirem ceifeiros, cresce a pergunta: onde está o trigo? Você sabe? Bom, meus irmãos, o estudo era esse. É um recado breve, que eu espero que sirva, né, de edificação, que eu espero que seja bastante pensado, né, no que foi dito, para que você possa, inclusive, começar a pelo menos identificar em você mesmo se é joio ou trigo. São 3 horas e 18 minutos. Agora eu vou fazer aqueles trabalhinhos, né, para poder mandar para o YouTube. Espero que até pela manhã já esteja no ar. Eu desejo então, como vocês vão ver só de dia, eu desejo Boker Tov. Eu vou só dar uma olhadinha se por um acaso já está dando para ver a lua, né? Ela já está a mais de 2%. E vou começar então a mixar, renderizar e depois eu envio ao YouTube. Então, meus irmãos, eu desejo a paz de Yahushua sobre ti, sobre os seus. Desejo que se mantenham em obediência ao Pai, porque nós temos pouco tempo. Hag Shavuot está chegando. Shalom, shalom, beijo na testa, no coração. Fui.